Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos aqui mais uma vez para a nossa viagem científica. Isso mesmo. O tema da aula de hoje é a continuação da aula passada, o que a gente chama de relações alimentares, tá bom? Então, você que é do quarto ano, abra seu livro lá na unidade 3, tá bom? No seu sistema do segundo bimestre. Tá ok? Então, pessoal, vamos dar aí continuidade. Então, o que a gente chama de ciclo e energia da matéria, né? Então, o que é esse ciclo e a energia da matéria, tio? Basicamente, esse ciclo e energia da matéria é como a matéria ela é dividida, quando é que os seres vivos, como é que os seres vivos se alimentam. E na aula passada a gente já viu que a gente tem seres chamados de produtores, né? Consumidores e aqueles que são chamados de decompositores, né? Então, os seres produtores, quem que são esses tal de seres produtores, professor? Vimos que os seres produtores são as nossas plantinhas, né? Então, os seres produtores são as plantinhas, né? Então, os seres produtores são as plantas. E as plantas são chamadas de produtores porque as plantinhas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, as plantinhas elas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. E como é que as plantinhas elas produzem seu próprio alimento? Por meio de um processo chamado de fotossíntese. O que é a fotossíntese, tio? Já explicamos nas nossas primeiras aulinhas. A fotossíntese é um processo pelo qual a plantinha absorve, né, pelas suas folhinhas, a luz do sol, né? E transforma essa luz do sol em energia para ela. E em troca, a plantinha libera para a gente o gás chamado de oxigênio, que é essencial para o que a gente chama de respiração. Então, a fotossíntese é um processo que a plantinha tem de se alimentar. E como é que funciona? As plantinhas, pela folhinha da planta, né? Por um pigmento da cor verde chamado de clorofila, a plantinha pega a luz do sol, não é? Transforma isso em energia para ela e libera para nós, né, seres vivos, o que a gente chama de oxigênio. Então, dando prosseguimento, nesse processo chamado de fotossíntese, o que ocorre? A energia solar ela pode ser absorvida, ou seja, a planta vai pegar essa energia que vem do sol e vai utilizar para produzir a sua energia. Então, o que a plantinha faz? Pega essa luz do sol, fica para ela, produzindo energia, alimento para ela. E em troca, a plantinha libera para nós um gás muito bacana para nossa respiração, chamado de oxigênio. Então, nesse processo, o que acontece? Nesse processo, a energia solar, ou seja, a energia do sol, ela é absorvida por quem? Por meio do pigmentozinho na cor verde, chamado de clorofila. E essa energia, ela é transformada, né, utilizada para a planta e pode também ser utilizada pelos seres vivos que se alimentam diretamente das plantas, né? Já vimos isso aí. Então, os produtores são chamados de produtores porque eles têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. E como é que os produtores produzem seu próprio alimento? O maior exemplo dessa produção é pelo que a gente chama de fotossíntese, que a plantinha pega o quê? A luz do sol e transforma em nutrientes, né? Em energia para ela e libera para a gente o que a gente chama de oxigênio.
Então, o fluxo de energia. O que é esse fluxo de energia? É como que a energia ela é distribuída ao longo da cadeia alimentar que nós já falamos. Então, em geral, em uma cadeia alimentar, nós temos os produtores, né? Então, a energia que vem do sol, ela é primeiro distribuída para os produtores. Depois dos produtores, essa energia é distribuída para o consumidor primário. E quem é o consumidor primário? Aquele que se alimenta do produtor. Depois do produtor primário, nós temos o que a gente chama de... depois do consumidor primário, nós temos o consumidor secundário, né? Então, o consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. E depois nós temos os decompositores. Então, o que eu quero que você entenda? Essa distribuição de energia do produtor até os decompositores é chamado de fluxo de energia. Então, o fluxo de energia é como essa energia está distribuída ao longo do que a gente chama de cadeia alimentar. Então, a energia incorporada nos seres produtores, ela é transferida, ou seja, passada das plantinhas para o consumidor primário, para o consumidor secundário, até chegar nos decompositores. Então, todos os seres vivos da cadeia alimentar, eles vão utilizar um pouquinho da energia que as plantas conseguiram produzir. Então, à medida que se passa de nível trófico, ou seja, à medida que se passa do produtor para o consumidor primário, para o consumidor terciário ou secundário, até os decompositores, eu tenho o que a gente chama de nível trófico, tá bom? Então, o que é o nível trófico, tio? É a escadinha de distribuição de energia. E quem fica lá embaixo da escadinha? Os produtores. Depois dos produtores, os que se alimentam dos produtores, o consumidor primário. E assim por diante, até chegar nos decompositores, tá bom? Então, a quantidade de energia que vai do produtor até o decompositor, ela é distribuída. Então, quem tem mais energia? O produtor. E essa energia ela vai diminuindo. Por quê? O produtor, que é quem produz a energia, ele vai alimentar o consumidor primário, o consumidor secundário e os decompositores. Tá bom? Então, o que acontece? A circulação da matéria e o fluxo de energia nos ecossistemas acontece de que forma? O Sol, ele é uma fonte de energia e apenas os seres vivos, produtores, conseguem utilizá-lo. Então, quem somente consegue utilizar o Sol como fonte de energia? Os produtores. Então, os produtores é quem conseguem utilizar essa energia diretamente. Estes servirão, então, de alimento para os consumidores. Quem se alimenta direto dos produtores é chamado de quê, tio? De consumidor primário, né? Então, nota aí que a energia, ela é transferida, ela é repassada. Da onde? Do que a gente chama de produtor até os consumidores, não é? E assim para o resto da cadeia. Então, basicamente, as transferências de matéria e energia para o restante dos seres vivos, ela acontece por perdas de energia. Ou seja, o que acontece? O produtor ele vai estar cheio de energia. Cheião, por quê? Porque ele pega a energia do sol. Mas o que acontece? Esse produtor, quem vai se alimentar do produtor, já vai consumir um pouquinho da energia dele. Quem se alimenta de quem se alimentou dos produtores vai pegar mais ainda essa energia. Então, até o final da cadeia alimentar, vai restar pouquíssima energia, vai ter bem pouquinha energia, tá bom? Então, essa transferência de energia, ela ocorre com perdas. Ao longo da cadeia alimentar, eu vou perder energia.
Então, por exemplo, o consumidor terciário, né, ele vai ter uma menor energia que o produtor, por exemplo, que é quem produz a energia, tá bom? Assim, quanto mais distante um ser vivo estiver da origem, né, ou seja, quanto mais distante um ser vivo estiver dos produtores, menor é a quantidade de energia dele. Então, olha aí essa representação. Quanto mais distante estiver do produtor, menor é a energia. Então, quem é dessa figurinha aqui que tem menor energia? Dentro da figurinha, os decompositores. Depois deles, quem tem menor energia é o consumidor secundário. E quem tem maior energia? O produtor, que é quem está produzindo a energia. Tá bom? Então, como é que ocorrem essas perdas? A questão que essas perdas, a energia ela é gasta em quê? Em atividades como o quê? Respiração, locomoção e reprodução. Além também dessa energia ser desperdiçada onde? Na excreção. O que é a excreção, tio? As fezes, por exemplo, é a excreção, é a eliminação daquilo que não serve mais para o nosso corpo, tá bom? E o calor também é uma formazinha dessa aí. Então, para finalizar, essa aula é bem curtinha, nós temos o que a gente chama de jogo rápido. O jogo rápido diz assim, ó, letra A. Como seria o mundo, né? Como seria o mundo sem os organismos decompositores? O que aconteceria se a gente não tivesse os decompositores? Aí a gente já falou na nossa primeira aulinha, né, da importância dos decompositores. Se a gente não tem os decompositores, nós também não vamos ter o quê? Essa reutilização da energia. Então, se eu não tenho os decompositores, eu não tenho como utilizar essa energia desses animaizinhos que morreram para as plantinhas que ainda continuam vivas, tá bom? E a letra B diz assim, qual a diferença entre os decompositores e os seres dentritívoros? Os decompositores, eles se alimentam de quê? De toda e qualquer matéria morta. E os seres dentritívoros são aqueles que se alimentam de restos, né? De animais e de plantas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que tudo dê certo. Cuidem-se aí, tá bom? Se gostou, dá aquele likezão, tá bom? Comenta lá, que é importante aí pra gente, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.